boas-vindas aos nossos seguidores e seguidoras do canal de YouTube Justino70 Caminho de Emaús. E nesta data de Nossa Senhora do Carmo, eu quero fazer homenagem especialmente a meu pai, Martim Martínez Lera, e sobretudo porque naquele último mês que ele passou no hospital, nos momentos difíceis, quando já nem os remédios faziam efeito, né? Aí era a única coisa que dizia Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Então guardo uma memória muito agradecida de meu pai, também de minha mãe, e hoje especialmente do meu pai, um grande contador de histórias. Junto com esta memória de gratidão, queremos também lembrar a mensagem que nos fizeram chegar Eliene Sales, lá de Salvador, que diz assim: Padre Justino, estamos acompanhando os seus vídeos, que são muito enriquecedores no nosso dia a dia e no conhecimento da nossa evangelização e da nossa caminhada de comunidade. Obrigado pelo cuidado e pelo amor que tem conosco. Me sinto uma ovelha no seu rebanho. Beijos e abraços fraternos de Eliene Sales. E acrescenta: abraços de Dona Ana Sales e saudades da mãe dela. E acrescenta ainda: jamais esqueceremos dos seus ensinamentos, Padre Justino, das celebrações, catequeses e principalmente o carinho que tem com nossa família. Deus o abençoe grandemente por tudo. Este é o testemunho de Eliene Sales. E depois temos também outro testemunho muito bonito de Lisi Meire, da comunidade de Santo Expedito de Fortaleza, que diz assim a respeito do vídeo Consolai, consolai o meu povo. Belíssimo vídeo, muito necessário nestes tempos tão difíceis, quando perdemos um pouco a esperança. Gratidão. E finalmente temos também o testemunho de Padre Ignacio Ricard, claretiano de Barcelona, que comenta assim: estou seguindo suas aulas entusiasmadoras, uma leitura do Evangelho fácil de entender, e também estou acompanhando as mensagens do Bispo Sérgio Gordo, que me faz chegar e me ajudam a fazer de modo fácil a prática da Lécio Divina. Gratidão, portanto, a Padre Ignacio Ricard, a Eliene Sales, a Lisi Meire e a todas as pessoas que estão acompanhando com alegria este trabalho que estamos fazendo sobre a Palavra de Deus através do canal Justino70 Caminho de Emaús. Iniciamos outro dia a entrar no Apocalipse pela porta da primeira carta e colocávamos aquele título, O Primeiro Amor. A comunidade de Éfeso faz memória, o Cristo ressuscitado, da prática desta comunidade, e salienta os compromissos, o trabalho positivo que está fazendo, etc. Mas tenho contra ti que você esqueceu o primeiro amor. Iniciávamos assim, a partir dessa carta, esta caminhada pelo livro maravilhoso e fascinante do Apocalipse. Queremos dar hoje um pouco mais um impulso e assim vamos titular estes encontros, estes vídeos: Apocalipse, a alegria de profetizar. Teologia narrativa para comunidades proféticas. Fazemos um pouco de introdução porque achamos necessário dizer algumas palavras sobre o livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro fascinante, apesar das dificuldades que entranha. Saliento, é um livro fascinante, apesar
das dificuldades, dos desafios que entranha. É provavelmente o livro mais difícil de toda a Bíblia e o que mais foi estudado ao longo de toda a história, capaz de desafiar a inteligência mais preparada, pois guarda segredos sobre 7 chaves, mas prestem atenção quando falamos aqui de segredos. Não são segredos para causar medo, pânico, tremor, não. São segredos de luz, de vida, alegria e esperança. E não aqueles que geralmente imaginam pessoas que nunca se aproximaram do livro do Apocalipse e muito menos tiveram a coragem de ler, garimpar ou passear por esse livro durante 2, 3 ou mais anos. Digo que é um livro fascinante e eu digo isso com conhecimento de causa. Em 1990, quando estava fazendo a tese de mestrado, e o professor Francisco Contreras Molina estava preparando a tese de doutorado. E eu, com os meus botões, pensava assim: que coisa perder tanto tempo com isso. É tempo perdido inutilmente. Engano meu porque eu só tinha algumas referências ou pinceladas de conhecimento desse livro maravilhoso. O assunto que estava trabalhando Francisco Contreras era nada menos que el espírito en el libro del Apocalipse. O espírito no livro do Apocalipse que publicou alguns anos mais tarde. Alguns anos mais tarde, estando já em Salvador, aí preparei 2 cursos de fé e vida para 100 catequistas e outro para 80 animadores da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E no momento que estávamos pedindo para fazer a avaliação, os 28 ou 30 grupos que se tinham formado para avaliar essa caminhada de fé e vida, quando perguntei o que estavam propondo para o ano seguinte, eles disseram Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Eu, sem saber o que dizer, hoje, me valendo daquelas expressões que escuto na televisão com frequência, pedi vistas. Quer dizer, eu não sabia como enfrentar aquele desafio. Disse para aquelas pessoas, quase 200 pessoas, que não tinha resposta e que queria tempo para me preparar. Demorei 2 anos até que encontrei o jeito de preparar uma equipe durante 3 semanas. Primeiro tivemos um trabalho com 70 adultos e 10 crianças no setor matriz de Nossa Senhora Auxiliadora e depois no setor Sussuarana convidamos já as crianças e apareceram 75 crianças e 150 jovens e adultos. Foi uma experiência maravilhosa naquela periferia de Salvador da Bahia. Isto dito como introdução e um primeiro ponto que achamos necessário para os nossos seguidores e seguidoras do canal Justino 70 Caminho de Emaús. Desmontando o que não é o Apocalipse. Prestem atenção que esta é uma das melhores tradições da filosofia, da teologia, um Santo Tomás de Aquino, etc., que eles começavam tratando o tema dizendo vamos focar o nosso tema e às vezes diziam vamos desmontar o que não é, porque assim vai favorecer depois o lado positivo, o que realmente é o Apocalipse. Entro nesta tradição simplesmente dizendo vamos desmontar o que não é o Apocalipse. O Aurélio, por exemplo, diz assim sobre Apocalipse: o último livro do Novo Testamento, atribuído a São João,
o Evangelista, e que contém revelações terroríficas acerca dos destinos da humanidade. Figurativamente, linguagem muito escura, sibilina. Bom, depois desta definição do Aurélio, né, ficam algumas coisas que é necessário esclarecer, ou pelo menos dizer que não está muito acertado. O último livro do Novo Testamento, sim, atribuído a São João, o Evangelista, mais ou menos, aí os biblistas vão concordar uma parte, discordar com outra, mas podemos aceitar como válido por enquanto. Agora, que contém revelações terroríficas acerca dos destinos da humanidade, aí acho que não posso concordar muito, não. Que contém revelações, sim, e que se não sabemos entender, aí podemos ir por esses caminhos errados, né? E vejam que interessante, Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Agora, apocalíptico passou a ser sinônimo de caótico, de terrível, de terrorífico e assim por diante, né? Então vejam que coisa, se perguntássemos nas nossas praças de Manaus, ou de Fortaleza, de Salvador, de Rio de Janeiro, lá em São Paulo, o que o pessoal pensa do Apocalipse, diriam, estamos no Apocalipse realmente. A pandemia é o Apocalipse, é o fim do mundo. Mas vejam que coisa interessante. De uma coisa que não fala o Apocalipse é do fim do mundo. Vou repetir porque muitas pessoas podem estranhar isso. O Apocalipse de João não fala do fim do mundo. O Apocalipse e os Apocalipses em geral falam do fim deste mundo que está podre pela injustiça, pela exploração, por tudo isso, e portanto não pode continuar. Esse mundo sim. E o Apocalíptico vai dizer, Deus vai dar um jeito sobre tudo isso, esse mundo que está podre de ingratidão, de injustiça, de indiferença, de violência, etc. E vai criar céus novos e terra nova, onde habite a justiça, como diz a segunda carta de Pedro, né? Então, céus novos sim, mas não o fim do mundo, como é que acabasse já tudo, né? Então é importante, eu queria dizer o seguinte, que existem, permitam-me um pouco esta simplicidade da expressão, mas para nos entender e para ajudar as pessoas a ter coragem de ler este livro maravilhoso. Existem dois tipos de apocalipses. Vejam bem, existe um tipo de apocalipse, como dizia aí o Aurélio, de revelações, de imagens terroríficas, de coisas que vão acontecer por aí, e aí alguém já está pensando nas profecias de Nostradamus, das visões dele e outras coisas por aí. Exatamente esse mundo. Esse tipo de apocalipse está na cabeça de muita gente. Por quê? Porque escutaram, porque falaram, etc. É só perguntar aí e você vai ver que tipo de apocalipse tem essa gente na cabeça. Esse tipo de apocalipse não dá para explicar. Não dá para explicar porque tem um monte de coisas que não tem nenhum fundamento no livro que escreveu João e que nós queremos aprofundar, queremos explicar, queremos convidar cada um e cada uma de vocês a mergulhar, a garimpar exatamente esse texto que João escreveu para as comunidades de ontem, para as comunidades de hoje e para as comunidades de amanhã. Este texto de Apocalipse, agora já me referindo diretamente a ele, é difícil sim,
Eu trabalhei vários anos aí sobre Apocalipse, li muitas vezes os distintos capítulos, alguns mais, como estudo, etc., né? E posso dizer que há algumas sessões, alguns relatos que realmente exigem um pouco de concentração. Dito isso, quer dizer que nós devemos começar pelo começo. Começar pelo começo. Eu insisto bastantes vezes que para ler o Evangelho de Lucas não podemos começar pelo capítulo 13 ou 22, mas começar pelo início, que tem um prólogo, que depois tem uma sequência de relatos, etc., etc., e assim de qualquer outro livro bíblico. Se nós chegamos no Apocalipse, chegando de paraquedas, eu vou dizer um pouquinho o que podemos encontrar. Podemos encontrar, porque algumas pessoas insistem nisso, os 144.000 marcados no capítulo 7. O número da besta, capítulo 13, versículo 18. A famosa batalha de Armagedon, que é simplesmente um versículo. A famosa batalha de Armagedon, que às vezes falam e falam e falam, vai chegar o Armagedon, vai chegar o Armagedon, vai chegar o Armagedon. Senhoras, senhores, Armagedon é simplesmente um versículo, apenas um versículo do Apocalipse. Vejam, podem conferir, Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Fácil de lembrar, hoje, dia 16 de julho, Apocalipse 16, 16, a grande e terrível batalha de Armagedon. Os 1000 anos, Apocalipse 20, versículos de 1 a 4. Se nós chegamos de paraquedas nestes textos, é a pior experiência que podemos ter e pensar. Podemos pensar que estamos entrando por uma janela num castelo assombrado. Então é melhor não entrar por isso aí e entrar diretamente pela porta de entrada, que o que convido vocês, queridos seguidores e seguidoras do canal, a ler este livro sem medo, porque foi escrito exatamente para isso, paradoxalmente, para dar confiança, para dar resistência, para enfrentar todos os desafios que as comunidades cristãs estavam enfrentando no final do primeiro século, 80, 90, 95, durante o Império de Domiciano. E aí depois iremos vendo como este livro, que tem como finalidade dar força, alegria e esperança, se converteu paradoxicamente como um livro que causa medo. É interessante isso, né? O Apocalipse, que escreve para dar força, alegria, garra, resistência, convertido no seu contrário, né? O Cristo, o vivente, o morto e ressuscitado, foi completamente desvirtuado, sem contexto nenhum. Pegamos frases avulsas e jogamos lá dizendo: isto é o que diz o Apocalipse. Estou convencido, como dizem Eduardo e Manuel, que o Apocalipse é totalmente diverso, porque ensina a viver a fidelidade corajosa em meio ao mundo e ao conflito. Então vejam aqui Eduardo Ares e seu colega Manuel Dias, o Apocalipse ensina a viver a fidelidade corajosa em meio ao mundo e ao conflito, confiante na vitória de Cristo. Vejam aqui o fundamento e o alicerce que vai animar
todo o nosso ensinamento sobre Apocalipse. A confiança na vitória de Cristo. O Apocalipse é, antes de tudo, um livro de confiança, segurança e esperança. Vejam aí este livro maravilhoso de Eduardo Arens e Manuel Dias Mateus, o Apocalipse, a força da esperança, nessa página 10. Então, o Apocalipse é, antes de tudo, gravem isso bem no seu coração, um livro de confiança, segurança e esperança. Isso podem colocar também no Aurélio ou em outros 20 ou 30 dicionários, porque temos que realmente ajudar as pessoas a descobrir a verdade profunda deste livro, que é uma palavra profética sobre os atropelos, a arrogância do Império Romano, que ele não vai ter medo nenhum de chamar a besta, o número da besta, e que é um número humano. Portanto, não se trata de um grande dragão que vem de não sei onde, mas é um número humano, e ele diz exatamente o número, diz, o número é este aqui, calcule. Se já está dizendo o número, temos pouca coisa que calcular. Portanto, queridos seguidores de nosso canal, Justino 70 Caminho de Emaús, até aqui o desmontar exatamente esse tipo de apocalipse que não nos ajuda, porque não está alicerçado nesse livro que João escreveu desde Patmos, quando tinha sido enviado a essa ilha, não para anunciar o Evangelho, porque lá tinha, podemos dizer assim popularmente, 4 gatos, porque lá era uma ilha que não produzia praticamente nada, e lá se enviavam aqueles, como diziam lá em italiano, al confino, quer dizer, se enviavam aquelas pessoas que eram condenadas à prisão ou a trabalhos forçados, etc. Né? Então temos um pouquinho isso aí, e vamos ver quem é este João e como ele se apresenta, e convido vocês a acompanhar este vídeo e os outros que faremos seguidamente, a caça ao tesouro, critérios de leitura do Apocalipse. Vou fazer uma pequena pausa para beber um pouquinho d'água e depois continuamos com a caça ao tesouro e os critérios para uma leitura de discernimento, uma leitura profética da realidade que enfrentava João e das realidades não muito diferentes, não muito menos desafiadoras da realidade atual. Concluímos assim, queridos seguidores e seguidoras do canal de YouTube Justino 70 Caminho de Emaús, esta primeira pincelada sobre o Apocalipse, com esse título que queremos dar e que queremos convidar os nossos ouvintes a aprofundar. Apocalipse, a alegria de profetizar, teologia narrativa para comunidades proféticas. Este foi um primeiro momento de aproximação ao livro do Apocalipse, onde focamos desmontar certos tipos de apocalipses ou certo tipo de apocalipse que não está alicerçado naquilo que João escreveu. Leiam a partir do primeiro capítulo, depois o segundo e o terceiro, e acompanhem o nosso canal Justino 70 Caminho de Emaús. Um abraço fraterno, Justino, desde Manaus, Amazonas.